Boa noite, queridos irmãos. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez agradecer a todos pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui juntos, meditando um pouquinho, estudando sobre a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um breve estudo bíblico sobre um dos grandes males da humanidade. Eu nasci nos anos 70 e eu faço parte da geração chamada geração Prozac. Era uma geração onde a depressão era muito comum, ou as pessoas realmente tinham ou achavam que tinham depressão. E muitas vezes tristeza e melancolia era encarado como depressão. E era muito comum o uso de antidepressivos. As amigas da minha idade, assim, na minha faixa etária, era bem comum o uso de antidepressivos. Mas nem sempre era depressão, né? Mas hoje em dia, um dos grandes males que a gente vê assolando a humanidade, e não importa muito a faixa etária, desde adolescentes, às vezes até crianças, até uma certa idade, é a ansiedade. A ansiedade se tornou um dos grandes males da humanidade. No dicionário, o significado da palavra ansiedade quer dizer desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, ausência de tranquilidade, medo, receio. É bem comum, né? A ansiedade, ela causa sintomas realmente físicos, né? A gente tem o hábito de somatizar, aliás, não é o hábito, isso acho que é uma consequência, né, da ansiedade. A gente, na verdade, somatiza em sintomas, os sintomas, a ansiedade se torna física, né? Se torna um problema físico. Charles Spurgeon, um pregador britânico do século XIX, disse: "Tais criaturas estranhas somos nós, que provavelmente sofremos mais sob as calamidades que nunca se abatem sobre nós do que aquelas que realmente se abatem." Ou seja, a ansiedade é o medo daquilo que nem aconteceu ainda, né? É uma preocupação, uma pré-ocupação com aquilo que não aconteceu ainda. E eu não quero aqui simplificar o problema de ninguém, os anseios, né? Eu não quero aqui dizer que não é um problema, ou dizer que é frescura, ou que a ansiedade não existe, longe de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e, na verdade, eu custei muito a entender, ou pelo menos eu entendi dessa forma e creio dessa forma, que a ansiedade é um pecado. A ansiedade é o pecado de não confiar em Deus. E ouvindo isso, ou lendo, eu não lembro mais onde foi que eu vi ou ouvi isso, eu fui buscar, eu falei, eu vou estudar sobre isso. Como assim a ansiedade é um pecado? E eu fui buscar essas informações na Bíblia, que eu creio realmente ser suficiente para resolver, para nos ajudar com boa parte dos nossos problemas, se não com todos. Em alguns livros que eu andei pesquisando, eu vi que a ansiedade está muito relacionada ao controle de determinadas situações. Quando perdemos esse controle, que na maioria não temos, a gente acha que tem esse controle sobre as situações, nos desesperamos, gerando assim mais e mais medo. E o medo nos paralisa. Com medo a gente não consegue pensar direito. A gente não enxerga as situações como elas realmente são. Com clareza a gente não consegue enxergar. E muitas vezes enxergamos problemas além dos problemas que existem realmente. E tentamos antecipar soluções para coisas que nem são reais ainda. E a melhor forma de acabar com esses maus hábitos ansiosos, é trocando esses hábitos por hábitos novos, por hábitos bons. Atitudes como oração e pensamentos corretos não deixam espaço para ansiedade. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo admoesta Timóteo a manter uma mente sã. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E moderação aqui entende como uma mente sã. E a gente pensa, mas como manter uma mente sã? Como disciplinar a nossa mente? E a resposta é através do conhecimento de Deus. Esse conhecimento gera obediência, e obediência gera confiança. E quando entendemos que nada escapa à vontade de Deus, podemos descansar nele.
entendemos que jamais estaremos sozinhos e mesmo que um problema pareça não ter solução, Deus continua no controle. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a posseis suportar. Mas isso não quer dizer que não teremos aflições, nem problemas, né? Mas sim que Deus vai nos ajudar a suportá-los. Em Filipenses 4,13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui a gente abre um parênteses que não é que a gente pode fazer todas as coisas, mas sim que a gente pode passar por todas as coisas na força do Senhor, porque a nossa força vem do Senhor. Filipenses 4:6 a 9 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E apesar de Paulo ser o cara, né? Paulo era muito sábio, é o apóstolo dos gentios, ele fala diretamente pra gente. Eu ainda prefiro o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. Ele mesmo nos fala sobre ansiedade. Em Mateus 6, 25 a 34, vou ler direto na Bíblia, porque são versículos mais longos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não importa se os seus medos são reais ou se eles são imaginários. E mais uma vez aqui eu repito, eu não quero diminuir os seus problemas. A maioria de nós sofre com ansiedade. Mas eu queria lembrá-los a olhar para a cruz, a olhar para Jesus Cristo e pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele fez por você. Você precisa de algo que seja muito maior do que os seus medos, do que os seus anseios. E o amor de Deus, Ele é com certeza muito maior do que tudo isso. A misericórdia do Senhor, Ele é muito maior do que o meu medo, do que o seu medo, do que os meus problemas ou os seus. 1 Pedro 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é um dos meus versículos preferidos e é quase um mantra, entre aspas. É um versículo que eu por diversas vezes repeti na minha mente para poder acalmar o meu coração. Então, como uma ansiosa de plantão que luta contra isso sempre, e eu vou dizer para vocês que eu tenho melhorado, eu tenho percebido isso. Eu vou deixar 4 passos aqui para ajudar você a vencer a sua ansiedade. O primeiro deles é ore. Coloque toda a sua ansiedade aos pés da cruz. Eu vivo falando que aos pés da cruz é o melhor lugar para você derramar todos os seus problemas e quebrantar o seu coração. Em segundo lugar, entregue seus medos para Deus. Embora você não saiba o que fazer com os seus pensamentos, Deus sabe. E eu lembro sempre de uma irmã querida, da Simone, minha madrinha de casamento.
é uma pessoa que, apesar da pouca idade, não é tão pouca, mas ela é mais jovem do que eu, ela é muito sábia. E a sabedoria dela vem do conhecimento e da intimidade que ela tem com Deus. E eu lembro que várias vezes eu compartilhei sobre meus medos, minhas ansiedades com ela, e ela me falou assim, que todo mundo tem pensamentos ruins, pensamentos maus, mas ela falou assim, quando você não souber o que fazer com seus pensamentos, ela assim, ora, entrega para Jesus, Ele sabe o que fazer. Então, entregue seus maus pensamentos para Jesus, Ele sabe o que fazer com seus pensamentos ruins. Em terceiro lugar, confie em Deus, não tem outra fórmula. Estude, ore, entregue e confie no Senhor. E procure ajuda. Em quarto lugar, eu digo, procure ajuda se necessário. Eu creio que as escrituras são suficientes para todos os problemas da alma humana. Então, eu creio que a Bíblia é suficiente para nos ajudar em todas as nossas aflições, todos os nossos problemas e todas as nossas dúvidas. Mas se você sozinho, estudando, lendo, orando, se você não sentir que você está conseguindo vencer o seu medo e a sua ansiedade, procure ajuda. Procure o seu pastor, procure a ajuda de algum terapeuta cristão, de preferência, não desmerecendo psicólogos ou outros terapeutas de outra religião, de forma alguma, respeito a todos, mas como cristãos devemos procurar ajuda de cristãos. E eu já fiz terapia com uma psicoterapeuta cristã, pessoa maravilhosa, que sempre me ajudou e me aconselhou muito. E foi muito bom, foi um tempo muito bom. Hoje eu sinto que neste momento eu consigo caminhar em direção à Bíblia sozinha. Então, ore, busque, estude, ore bastante. Deus vai te dar a direção. Tem bastante literatura boa, tem muita gente boa, tem coisas de MacArthur, de Adams, sobre aconselhamento, sobre ansiedade mesmo. Depois eu posso deixar que a quem precisar ou quem quiser me procura, eu passo o nome de alguns livros bem legais que eu andei lendo sobre ansiedade. E para terminar, não esqueça que todo conselho ele precisa ser bíblico, tá bom? Se não for, nem sempre vai ser um bom conselho. Lembra dos amigos de Jó, né? Nem sempre os conselhos dos amigos são bons, mas se ele for bíblico, com certeza ele vai ser bom. E para terminar, Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E aqui eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez a atenção e o tempo que vocês investiram. A gente não perde tempo jamais quando estuda a palavra de Deus. Agradeço pelo tempo de vocês e queria pedir que vocês deixem um comentário, digam que isso falou ao coração de vocês, ou o que vocês pensam de tudo isso. Digam se vocês têm alguma ansiedade ou o que vocês costumam fazer para driblar a sua ansiedade. E compartilha com a gente também. O feedback de vocês é muito importante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Para a gente é uma ferramenta muito importante para que a gente possa estar levando o Evangelho nesses tempos de pandemia, onde a gente não pode estar ainda junto e embaixo de tantas brigas políticas. A gente ainda enxerga que não seja um momento seguro para estarmos reunidos, mesmo num número reduzido. Então, continua sendo uma ótima ferramenta. Então, compartilhe o nosso link e diga o que você achou de tudo isso, tá bom, queridos? Até a próxima semana e que o Senhor esteja guardando o coração e a mente de vocês, assim como a gente leu na palavra dele. Tá bom, amados? Fiquem com Deus e tenham um ótimo restinho de semana. Um abraço.